Você se interessa por Olimpíada de Matemática? Quer melhorar seu desempenho estudando mais os assuntos que caem nas provas de Olimpíada de Matemática e não sabe nem por onde começar? Eu vou ajudar você. Depois da vinheta eu vou explicar para você o que é que cai numa prova de Olimpíada de Matemática e o que é que você tem que estudar mais. Tudo bom com vocês, meus colegas do canal do YouTube do Curso X? Tudo bom, gente? Bora para mais um conteúdo importante para vocês. O que cai numa Olimpíada de Matemática ou o que é mais cobrado numa Olimpíada de Matemática? Todo mundo sabe que a Olimpíada de Matemática tem um formato um pouco diferente da matemática que é ensinada em sala de aula, e a gente vai ver o que é que cai mais, o que é que você tem que focar nos estudos para ter sucesso na Olimpíada de Matemática, tá? Vamos lá, Primeiro vamos ver aqui as 4 áreas. Você pode dividir, gente, o que cai numa Olimpíada de Matemática em 4 grandes áreas. A primeira área que eu destaco é a área de combinatória. Nessa área de combinatória você inclui diversos tópicos. Tópico de contagem, de probabilidade, princípio da carga dos pombos, invariantes, tabuleiros, jogos de estratégias e outros, tá? Grafos. Tem outras coisas que, por falta de espaço, eu não coloquei aí. Talvez seja a maior área e a mais difícil da Olimpíada de Matemática. No Brasil, a expressão análise combinatória é usada incorretamente apenas para questões de contagem. Contagem é uma das áreas, nem a maior, tá? É uma das áreas da combinatória. O certo é combinatória, é uma área grande que inclui várias sub-áreas, como eu disse, uma delas é calcular de quanta maneira alguma coisa pode ser feita, tá? Então, na verdade, o certo análise combinatória é uma área grande que inclui contagem, probabilidade, esses que eu citei aí no quadro, tá? Então, essa é a primeira grande área e, digamos, aqui a área que é a cara da Olimpíada de Matemática, tá? Por quê? Porque alguns desses tópicos, eles só caem em Olimpíada. Você não vai ver questão de invariantes em vestibular, questão de princípio da carga dos pombos em vestibular, questão de tabuleiro, jogos de estratégia, você não vê isso, gente. É aquele tipo de coisa que é a cara da Olimpíada. Você lê o enunciado de uma questão e fala, isso aqui é de Olimpíada. A segunda grande área é a teoria dos números. É a parte que você estuda a propriedade de números inteiros. Você resolve questões envolvendo dígitos, critérios de divisibilidade, números primos, MDC, MMC, divisores, congruência, enfim. Tá? É uma área também que tem questões muito difíceis e é outra área também um pouco cara de Olimpíada de Matemática, apesar que isso já cai em alguns vestibulares. Mas as questões de Olimpíada são bem mais difíceis. Tá? A outra área é a área da álgebra. Essa é mais cobrada no ensino médio, onde você tem as operações algébricas. O que são operações algébricas? Produtos notáveis, fatoração algébrica, fração algébrica, enfim. As desigualdades, sequências, polinômios, funções e equações. Também é uma área muito grande, tá, gente? Mas, enfim, ela também cai em vestibular. Tudo que eu citei, tirando talvez desigualdades, cai em vestibular, tá? E a outra área é geometria, que há muitos e muitos anos, décadas, vou dizer, basicamente só cai a geometria plana. Então, essas são as 4 grandes áreas. Ah, só cai isso? Gente, praticamente. Eu coloquei aqui nesse slide o que quase não cai. E Olimpíadas, nunca caiu, já caiu. Mas é muito raro. Vai cair uma vez a cada 20, 30 anos na Olimpíada uma questão disso. Vamos lá. Por exemplo, alguns assuntos foram sumindo da Olimpíada de Matemática. Geometria analítica, geometria espacial, trigonometria, conjuntos, matriz, determinante, logaritmo, números complexos, sistemas lineares, como eu coloquei aí. Então, tem vários assuntos que você ensina no colégio, no ensino médio, né? E não cai a Olimpíada de Matemática. O que é que cai mais? Aqui, gente, eu coloquei uns percentuais do que costuma ser mais cobrado em Olimpíada de Matemática. É dividido aí em 3 categorias, vamos dizer assim. Gente, isso é aproximado, isso é uma opinião particular minha. Outro professor pode falar outros números, mas não vai fugir muito disso não, tá? Primeiro, no ensino fundamental. É basicamente isso daí, tá? Isso eu estou falando, gente, ensino fundamental e ensino médio, na
nas Olimpíadas sem ser de escola pública, sem ser o BMEP. Nas outras Olimpíadas, nas Olimpíadas que você faz no seu estado, na Olimpíada Brasileira de Matemática, na Canguru, é mais ou menos isso. 50% combinatória, 25% teoria dos números, 20% geometria, 5% álgebra. Ah, mas tem álgebra fundamental? Você pode classificar como sendo álgebra também aquelas questõezinhas de, sei lá, sistemas lineares que você monta, fração, entendeu? Algumas coisas que você pode colocar como se fosse da álgebra aí, algumas questões mais algébricas de proporção. Proporção está dentro da aritmética, mas algumas questões são muito algébricas, né? Algumas questões de equação de segundo grau que já cai no nível 2, mas é muito pouco, tá, gente? Basicamente é isso daí. Metade da prova, até mais da metade combinatória, tá? No ensino médio, você tem aproximadamente 30% de combinatória, 30% de números, 25% de geometria e 15% de álgebra. A gente tem verificado uma tendência da diminuição do percentual da geometria, tá, gente, ao longo dos anos. Antigamente, toda a prova de Olimpíada de Matemática, das 6 questões, vamos dizer assim, da Olimpíada Brasileira de Matemática, 2 eram de geometria. As últimas provas tem menos só uma. Tá? Então, isso tem diminuído, gradativamente vai diminuindo um pouco o número de questões de geometria, tem aumentado bastante combinatório, principalmente em teoria dos números. Tá? A OBMEP, gente, ela tem um formato um pouco diferente. Como ela é uma Olimpíada voltada para alunos de escola pública, eu sei que os alunos de escola particular já podem participar desde 2017. Tá? Mas ela é feita basicamente para os alunos de escola pública, que é a maior quantidade de alunos que pode fazer a Olimpíada. Então, ela puxa muito para a parte de combinatória. Mais da metade das questões são de combinatória. Você tem aí mais ou menos uns 20% de números, 20% de geometria e não cai álgebra. Pelo menos eu nunca vi uma questão de álgebra na prova do OBMEP. Não cai álgebra, tá? Geometria talvez seja até um pouquinho menos, talvez uns 18%. É aproximado, tá, gente? Tá? Mas combinatória é mais da metade da prova. Tá? Basicamente, só são cobradas questões de raciocínio, algumas edições, inclusive. Então, isso daí, gente, é para você ver o peso que tem cada área. Você vê que combinatória tem um peso muito grande. Tá? E aqui, gente, com efeito de, basicamente, uma análise histórica, é assim desde que começou. Não sei se vocês sabem, a primeira Olimpíada de Matemática que se tem notícia aconteceu em 1894 na Hungria. Foi uma prova organizada em homenagem a um famosíssimo professor de matemática que tinha acabado de ser escolhido como ministro da Educação da Hungria. E aí, em homenagem a esse professor, todo ano foi feita uma Olimpíada de Matemática. Essas Olimpíadas, talvez pela sua importância, pelo fato histórico de serem as primeiras, elas foram lançados livros com essas provas. E eu coloquei aqui para vocês verem as 3 primeiras edições. Tá? 1894, 1895 e 1896, isso faz 130 anos agora. Tá? E aí você vai verificar um negócio bem curioso. Esse formato é desde o início. Nessas provas tinham 3 questões só. Tá? Olha aqui a edição de 1894. A primeira questão é de teoria dos números. A segunda questão ela é de geometria. A terceira questão é geometria misturada com álgebra. 1895, a primeira questão ela é de combinatória, a segunda ela é de geometria, a terceira é de geometria de novo. Olha como a geometria tinha um peso grande, né? 2 questões aqui, tá vendo? Mesma coisa em 94, também dá para encarar como sendo 2 questões, uma questão e meia de geometria, né? E da de 1896, a primeira questão de álgebra, a segunda também de álgebra, a terceira de geometria. Então você vê aqui nessas 3 primeiras edições, né? Todas as áreas que eu citei. Perceberam? Na verdade, essa primeira de 1896, ela é de teoria dos números. Eu falei que é álgebra, eu falei errado, desculpa. Tá? Ela é de teoria dos números. Aqui tem log no meio, né? A gente pensa, logaritmo é álgebra. Na verdade, essa 1896/1 é de teoria dos números. Então, você vê aqui uma certa divisão. Olha, tem uma de combinatória. Esse peso foi aumentando de combinatória com o tempo, tá? De teoria dos números tem 2. De álgebra tem 3, né? Se você pegar 2,5, vai. A terceira de 1894, ela é metade de geometria, metade. Tem uma progressão aritmética no meio, né? E tem várias de geometria. Esse peso de geometria ele foi diminuindo com o tempo um pouquinho.
Então você vê que é o mesmo formato. Você não tem aqui geometria espacial, você não tem geometria analítica, você não tem trigonometria. Tem um log ali no meio, mas ainda é uma questão de teoria dos números. Então, você vê que alguns assuntos, números complexos, não caem. Tá aí, desde a primeira Olimpíada, e esse formato se mantém há 130 anos. Tá? Aqui, para vocês verem como se mantém, essa é a última prova da Olimpíada Brasileira de Matemática. Foi aplicada agora no final de 2023. Olha as questões. Vamos lá, vamos classificar? A primeira questão ela é uma questão de teoria dos números. A segunda questão de geometria. A terceira questão de combinatória. Quarta questão de álgebra. A terceira questão ela é de combinatória. A quinta desculpa, a quarta, eu falei a numeração errada, né? A quarta de álgebra, a quinta de combinatória. A sexta, gente, ela é uma mistura de combinatória com teoria dos números, tá? Enfim, só para vocês. É mais teoria dos números, tá? É mais teoria dos números. Mas você vê as 4 áreas aí, e só elas, tá? Como eu disse, você não vê aqueles assuntos que eu sei agora, como trigonometria, geometria analítica, geometria espacial, não cai. Tá? Não cai, e é assim há 130 anos, como vocês viram as primeiras Olimpíadas de Matemática. Então, você já sabe mais ou menos o que é que tem que focar no seu estudo. Só que tem um negócio muito importante, gente. Tá? Deixa eu primeiro falar sobre isso daqui. O que é que vale a pena investir mais? Você vai verificar, se você fizer uma análise detalhada da dificuldade das questões, que as questões de álgebra e geometria plana, elas costumam ser menos difíceis. Não tem mais fácil, não, porque a Olimpíada de Matemática é tudo muito difícil, tá? Mas as menos difíceis é álgebra e geometria plana. O que significa isso? Se você focar o seu tempo, você estudar muito essas 2 áreas, você consegue fazer quase todas as questões. Por outro lado, combinatória e teoria dos números, nem se você está muito, é garantido de você conseguir fazer. Porque as questões são muito difíceis e elas envolvem várias ideias diferentes, e até vou dizer que várias técnicas diferentes são descobertas todos os anos. Então, é complicado, mesmo que você estude muito combinatório e teoria dos números, não tem nada garantido que você vai conseguir fazer as questões de uma Olimpíada. Já álgebra e geometria plana já é mais garantido. Tá? Como eu estava falando agora, só retomando, gente, quando eu devo iniciar minha preparação? Vocês viram, pelos assuntos que eu citei, lembra lá em combinatória? Tabuleiro, princípio da carga dos pombos, que boa parte nem sabe o que é isso, né? Invariantes, uma série de conteúdos, até dentro da teoria dos números, como congruência aritmética. Alguns assuntos não são vistos no colégio. É a grande diferença da Olimpíada de Matemática para as Olimpíadas das outras disciplinas, como Física e Química. As Olimpíadas de Física e Química, elas são difíceis, ninguém discute isso. Só que a diferença dela, uma prova de vestibular, é que ela é mais difícil. A Olimpíada de Matemática, ela é mais difícil e cobra assuntos que você não vê no colégio. Isso, na verdade, é uma grande crítica que existe à Olimpíada de Matemática. É uma grande crítica que tem. Eu reconheço que é uma crítica justa. Há muita gente que fala, poxa, mas por que assim? Por que não cobra só que cai no colégio? Existe uma certa razão dessa crítica, eu não vou negar. É que assim, gente, talvez seja, existem várias justificativas, talvez seja aquela de manter a tradição. Vocês viram as primeiras provas, aquilo nem é ensinado no colégio, nem era ensinado na escola, nem naquela época. Tá? Então, meio que para manter uma tradição de cobrar assuntos que não são vistos no colégio, isso foi sendo mantido e até amplificado. Então, numa Olimpíada de Matemática, se você quer ir bem, você tem que se preparar. Eu vou até dizer, mesmo para o BMEP, que por mais que seja uma Olimpíada mais fácil, é uma Olimpíada, gente. Ela vai por esse lado, assim, de cobrar algumas coisas um pouco diferentes, tá? Então, é necessário você se preparar, tá? Quando é que eu devo me preparar? Gente, eu dou aula aqui em escolas aqui de Fortaleza, eu também dou aula em escolas presenciais, né? Que as escolas começam a preparação no 4º ano do ensino fundamental. Eu não falei errado, não. 4º ano do ensino fundamental já tem aula de Olimpíada de Matemática. No mínimo, aula de lógica, que é uma coisa que ajuda todo o resto da matemática. Você já faz Olimpíada no 4º ano, desde o 3º, na verdade, você já faz a Olimpíada Canguru. Já tem agora a Olimpíada Mirim também, da OBMEP. Então, você já faz, não é só uma, não, várias Olimpíadas, Olimpíada de Lógica, Olimpíada de Informática. Você já faz desde o fundamental, gente. Tá? E essas Olimpíadas, basicamente, é lógica.
tá? Mesmo a de informática que eu citei, enfim, puxa muito pela lógica. Então, você tem que começar a sua preparação desde cedo. Você não vai fazer milagre começando a se preparar no ensino médio. Muito difícil mesmo, tá? Quem começa a preparar no ensino médio, atualmente, tem muita dificuldade. Não é impossível conseguir uma medalha na Olimpíada Brasileira de Matemática começando no ensino médio. Impossível não é, mas é muito difícil. Você vai estar entrando no meio que o aluno já está se preparando, gente, há 5, 6 anos. Entendeu? Você vai querer equiparar com o aluno desse começando no ensino médio, o aluno já sabe todos os truques, entendeu? Porque só vai aumentando o conteúdo, mas aquele tipo de questão de tabuleiro, aquelas questões de raciocínio, que são as mais difíceis, tá? Tabuleiro, princípio da carga dos pontos, invariante, paridade, isso daí, essas questões se mantêm, a ideia dele é fundamental. Elas só ficam mais difíceis, mas as ideias por trás delas se mantêm, tá? E como é que você faz para se preparar, gente? Você pode procurar na sua escola, caso ela tenha aula de Olimpíada de Matemática, algumas escolas têm, tá? Algumas escolas disponibilizam para os seus alunos aula de Olimpíada de Matemática. Mas existem cursos online, no caso o curso X é um curso online de Olimpíada de Matemática, que você pode fazer a partir do 5º ano do ensino fundamental. Se você se interessou, aqui na descrição do vídeo eu vou colocar mais informações para você descobrir como é que faz para ser nosso aluno e aumentar as suas chances, né, de conseguir uma medalha exatamente nas Olimpíadas de Matemática. Gente, era essa a mensagem que eu queria deixar nesse vídeo para vocês. Se você gostou do vídeo, clique lá no sininho, dê o like e leia a descrição. Na descrição você vai ter mais informação como é que faz para ser aluno do nosso curso X e saber como é que funciona a nossa preparação. Fechado então, vou lá, mas eu volto no futuro com mais informações para vocês, gente. Tchau, tchau, um beijo no coração de todo mundo.